Seja bem-vindo a mais um episódio da modelação da Ferrari F40. Eu sou Ricardo Jean, projetista mecânico, e eu te deixo o vídeo na sequência. E para desenhar a parte dianteira, veja, essa parte lateral já está pronta. Precisamos cortar essa face e cortar aqui por cima. Então, são duas faces que a gente vai trabalhar nelas. Então, a parte superior, olha, tem um andamento aqui, ó. Ela faz um arco e antes de chegar no vidro, aqui pela lateral ela continua sempre no arco. Mas perto do vidro ela dá uma levantadinha. E aqui por baixo, ó, é reto e tem um raio ao contrário, podemos supor assim. Se a gente olhar de frente, temos as entradas de ar aqui. A lateral já está feita, não precisamos nos preocupar. Só a parte de frente e a parte de cima. Aqui, ó, parece que a gente tem um arco nessas laterais. E aqui no meio é um arco com um raio maior, ou quase reto. Podemos falar assim. Ó, aqui do lado ele é abaixado. Ele é mais abaixadinho, digamos. E aqui no meio ele se levanta. Mas a gente está trabalhando só com esta metade aqui. Muito importante que o que a gente faça aqui seja tangente com o meio, para que quando a gente espere não fique um canto vivo entre os dois. Bem, com a foto lateral, a gente consegue descobrir. Podemos supor que essa curva aqui, ó, é o andamento externo dela, digamos, dessa região toda aqui. E esse meio. Veja que esse quadrado aqui, ó, é justamente a lanterna. Então, a segunda linha não é do meio, ela é aqui, ó, mais próximo da. Porque a gente vê a lanterna, ó. A lanterna é tudo que a gente vê. E aqui, ó, a lanterna ali novamente. Bem, vamos consultar as nossas outras imagens para conhecer a geometria ali da frente e pensar numa estratégia para modelá-la. Ok, então vamos conhecer um pouco mais. E veja que tem um arco mais acentuado. Aqui no meio ele não é reto, ele tem um raio maior, tão grande, que se aproxima um pouco mais de ser uma reta, mas ainda não é. E aqui próximo do vidro ele dá uma levantadinha. Ó. Como a gente não está desenhando, digamos, a parte interna aqui, ó, quase do alto a gente pode cortar já aquele perfil. Perfil que provavelmente a gente tem na imagem superior.
Bem, de repente a gente possa fingir que, como a gente está modelando metade dele, esse meio é preenchido com material e a gente vai desenhar só o arco grande, tudo com arco grande. A gente vai fazer esse arco grande e lá na pontinha a gente vai dar uma levantadinha. Depois de fazer esse procedimento, a gente vai criar um segundo loft para cortar esse aqui um pouco mais para dentro na geometria dele. Daí vai criar o degrauzinho ali. E para criar essa primeiro loft, podemos falar assim. Se a gente fizer daqui para lá, não é tão interessante. É daqui para lá, em planos, como a gente fez nos outros, com a geometria na parte lateral. E vamos ver se temos outras imagens. Embora aqui ó, ele dá uma quedinha e lá ele sobe. Então aqui ó, ele faz uma espécie de tesoura. Mas como é um modelo artístico, podemos sempre inventar o que a gente desejar para simplificar. Olha, baulado da esquerda para a direita. Pelo menos que se vê lá em alto. Aqui, já é um pouquinho mais reto. Aqui ó, novamente, ó, um arco grande no meio e um arco menor lá, mais acentuado. Vamos fazer assim, o nosso corte, ele vai percorrer aqui e vai dar uma levantadinha. Inclusive, esse, como lá levanta e aqui abaixa, a gente vai fazer ele dar uma levantadinha e esse lado aqui vai ficar levantadinho também. E aí numa outra operação para esta curva, depois a gente faz um movimento só individualmente para ele, para dar aquela baixadinha só nessa região. Bem, vamos voltar para o modelo. Então a gente vai pegar, fazer um arco aqui e um segundo arco dando a levantadinha. Ponto. Aqui. Eu sempre busco fazer linhas e arcos para simplificar a geometria. Porque parece que é um arco de olho. E depois que a gente traça, a gente descobre. Realmente se parece com um arco. Aqui fugiu um pouquinho, mas nada demais. Ou se é uma coisa toda louca, não. Eu tentei fazer com arco, não foi possível. Ele é realmente um spline, né? Então, a gente tenta dessa forma. Ok. Fixo esse ponto. Vamos fixar essa segunda aqui também. E fazê-lo levantar aqui.
Ó, a gente levanta lá e tangente com uma linha reta. Até acabar nossa área de trabalho aqui. Gente. Ok, vamos supor que esse ponto que a gente traçou é o ponto mais alto que a gente encontra com essa vista. E o ponto mais baixo, quase próximo à roda, é um outro esboço aqui, ó, um outro andamento. Então, veja que a nossa linha ficou aqui no meio do carro. E agora a gente vai construir a segunda linha lá fora. Então, vamos criar um novo plano. Essas duas linhas não terão projeção como a gente fez. Ó, 50 milímetros não. 45. Veja que como não é reto, mas nós vamos fazer uma coisa mais simplificada. 42. Mas ainda assim... Ó, aqui eu diria que ó, estamos dentro. Porque essa aresta aqui, ó... Essa curva a gente vê bem nítida na imagem. Nós vamos fazer ela projetada nesse plano. Aqui nesse plano vai conter ela. Então, teria um erro ali que a gente está aceitando, porque é algo artístico. Ok, e nesse segundo plano, que é mais para fora, vamos desenhar nele. E desenhar esse contorno interno aqui. Até onde vai o arco? Acho que até aqui. Ó, eu desejo fazer também vertical com ela, então eles começam igual. Se a gente alonga lá... muito bom. Basta fazer uma linha reta. Bem, vamos deixar onde ela está, fixando-a. E por último, vertical. Elas ficam quase lá no centro tá alto e aqui tá baixo. Quase a gente consegue fazer aquele corte já direto, quando aqui é mais baixo e lá é mais alto. Vamos ver o que é possível fazer. Veja, temos dois arcos, dois perfis, um no centro, que é o que a gente vai usar como centro, e aqui na lateral. Vamos criar os planos que a gente vai usar para a seção. Então vamos criar plano e ponto, o último de todos. Sabe, eu acho que 3 aqui, ó. Quanto mais pontos a gente usa, mais a gente vai fixar ele, forçar ele ir onde a gente deseja. Então aqui como tem uma mudança de geometria, esses 3 estão muito bem. E aqui, ó, como é uma geometria mais contínua, eu vou colocar só um no meio. Eu acho que ele já vai dar muito já vai ficar muito bom. Então vamos selecionar nosso ponto.
Distância. Ok. Agora, daqui para baixo, eu diria que basta fazer um arco aqui, ó, que a gente já faz um andamento muito bom. Na verdade, a gente pode fazer uma linha reta. A gente vai criar um esboço que vamos usar o mesmo esboço. Ah, linha reta arco, vamos fazer linha reta arco em todo, mudando medidas de raio, mas ele sempre vai conter as mesmas entidades. Assim é mais simples, a gente tem mais controle também. Bem, essa curva central é o que tem de mais alto em toda a geometria, que é aqui. Então, quase quase eu posso fazer ele reto e aqui começa o andamento. Reto com aquela curva que a gente descobriu. E quando ele se aproxima daqui, a gente começa a descer em arco. Pode ser bom dessa forma. Bem, vamos lá. Primeiro esboço. Aquela traseira ela está incomodando um pouquinho, vamos tirá-la. O superior, bem, superior vamos usar aquele, ó, vejo, podemos cortar do alto. Vamos usar isso, mas depois. Ok, vamos criar dois planos, dois pontos, e esses pontos vão ser coincidentes. Então, o plano onde corta nosso traçado, ó, perfurar, e esse onde ele perfura o outro elemento. Perfurar. Essas são as minhas duas linhas, meus dois pontos guias. Podemos esconder tudo para simplificar agora um pouco mais nosso desenho. Então, dali parte reto. E depois a gente faz um arco que desce. E depois a gente sobe com uma geometria simples. Olhando de frente, vamos girar o modelo da forma correta, ok. Quanto de linha reta? Até aqui, mais ou menos. 20 milímetros. 5. De 3. Pouco menos. Eu vou usar todos de 22, porque esse trato aqui, ó, ele vai ser cortado depois. E aí assim a gente faz aqui a curvatura do raio, não começa de lá e vai até o final, mas como os nossos dois traçados são aqui e aqui, a gente vai fazer algo que comece aqui e vá caindo até a segunda curva. Então, a primeira curva, ó, só fui de lado, é o mesmo ponto na mesma altura, e ela vai ser coincidente ao ponto. O ponto de esboço. Vamos ver o sólido. A gente já está ultrapassando o sólido inteiro. Ó, aqui, horizontal, cota. 40. Como aquela ponta é tão grande, se fizermos algo muito grande, vai causar distorções. Então vamos fazer um pouco menor. 35, será que dá? Não, já começa a ser um pouco apertado. 38. E de altura,
De altura tem que ser o suficiente para poder cortar nosso objeto. Do outro lado da imagem. Poderia ter sido um pouco mais baixo ali. Mas tudo bem. E a cota de altura, 30. Já somos mais alto em absoluto. Então vamos copiar esse esboço, Ctrl C, dar um OK. Ok, o primeiro já está desenhado, vamos para o segundo plano. Esboço nele. Pode dar um Ctrl V. Então, esse ponto aqui vai ser coincidente à nossa primeira reta. Então ele vai bater certinho. Ó. E o segundo ponto a esta outra reta aqui. Perfurar. Ah, veja que da imagem para cá, ó, a gente tinha aquela visão, mas lá dentro ele se engrossa. Podemos falar assim. Então aqui tem que ser um pouco mais. 45 de repente. Ó, 45 talvez dê até o final. Vamos ver como é que vai. Então vamos dar um OK. O primeiro esboço, vamos colocá-lo 45 também. Assim, aquela aresta de cima, ela é sempre a mesma. Ela não cria distorções. Ok. Vamos para o terceiro esboço. Ctrl V. Então, aquele ponto, ó, assim é melhor, vai ser coincidente a nossa aresta, aquela primeira curva, perfurar. Ó, ele se encaixou ali. E o segundo ponto na segunda aresta. Ah, 45. Ele tá a zero ali, ó. 55 não basta. 45 não basta, é 50 então. Agora ultrapassa tudo lá. Ok. 50. Então, dois cliques no emboço. 50 aqui também. Dois cliques no emboço aqui também. 50 também aqui. Ok, agora esboço número 4, Ctrl V. Era 50, né? A gente colocou. Então, esse ponto, coincidente à nossa aresta. Ó, ela está lá dentro. Perfurar. E o segundo ponto está aqui, ó. Perfurar também. Ah, talvez é para baixo demais. Ctrl Z. Ó, tem que ir mais para baixo ainda. Nesse caso, por isso ela não chega lá, por isso que ela
Se a gente olha de frente, bem, vamos criar um ponto. E esse ponto ele vai ser coincidente ao perfil. Assim ele não traz o esboço. E dali a gente pode, quem sabe, colocar uma linha reta para cima. E ela assim, coincidente. Assim a gente não vai chegar naquele ponto que a gente quer, mas um algo acima dele. Quem sabe 1 milímetro? Para não fazer, para diminuir esse detalhe acentuado. Bem, veja que aquela aresta lá, ó, ela tá aumentando para fazer aquele traçado que levanta. E aqui, ó, tá diminuindo, mas não sei se vai chegar no resultado desejado, no resultado que a gente quer. Porque se a gente olhar no carro, ó, daqui para lá abaixo somente, não na metade já. A gente tem um perfil reto de 22, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu acho que a gente pode consultar a imagem de repente. Bem, ó, veja, estamos pensando, é um trabalho de exploração, não temos a resposta, estamos buscando fazer decisões para que o trabalho final fique com muita qualidade. Tenho certeza que daqui para lá o perfil, olha, ele pegou muito bem a geometria e a nossa incógnita, o nosso ponto de pergunta é aqui. O raio que era de 49 se transformou em 86 e de 86 foi para 110, está cada vez aumentando mais esse raio, porque é muito suave aqui. Então, como o raio aumenta mais, ó, quanto que ele está aumentando? De 50 para 86. Então deu 36 a mais. De 86 a 118, 14 mais 11 dá 25. Então, mais ou menos mais 30 a gente pode fazer isso. Então, vamos desconsiderar aquela abaixada que a gente queria fazer e vamos fazer usar essa progressão de raio que está acontecendo aqui. Então, como cada raio aumenta mais 25 ou mais 30, ó, aqui tem 111. Então a gente pode a gente pode eliminar essa cota, por exemplo, e colocar um raio. Então é 111 mais 25, por exemplo. Olha, fica lá em cima. Vai ficar lá em cima e tudo bem. E lá a gente vai também fazer a mesma ideia, o mesmo perfil, com o raio mais 25 no raio. E assim a gente vai criar a maior parte de geometria já correta. E nesse ponto aqui que tem aquela baixadinha, a gente vai pensar em algo mais pontual. Então, copiar todo esse perfil novo, Ctrl C, dar um OK no esboço. E agora, o último perfil. Este aqui, esboço, Ctrl V.
Então, este ponto aqui, ó, vai tocar lá no nosso ponto final, ok? O raio, que é 136, vai ganhar mais 25. Ele vai ficar mais sutil ainda. E ok. Temos já todos os perfis. Vamos... Ok, os últimos 5 perfis. Selecionamos todos eles na área gráfica. Dá para fazer a seleção dessa forma também. E ele encontrou um ponto ali para... Mas veja que esse aqui, ó, ele não fez bem correto. Então, esse ponto aqui, ó, ele vai lá pro final. Agora sim. Ela não ficou bem certo como a gente desejava, mas quase quase a gente pode selecionar aquele componente lá como uma curva guia. Ó, agora ele respeitou aquilo que a gente queria lá. Que é uma linha boa, aquela central. E essa aqui, mais daqui a gente não vai usar porque ela acaba baixando, né? Então a gente usou ela muito bem até aqui. E aqui pra frente, quando ela começa a baixar, a gente não deseja baixar aquela geometria, né? Para não causar distorção no nosso desenho. Então, todos eles têm um tamanho idêntico. Ok, vai afetar quais corpos? Vai afetar este corpo sólido aqui. Ó. Mas como a gente partiu daqui e não consideramos aquele início, né? Ele também acabou ficando esse algo a mais aqui. Edição direta, movimentar face, mover face, ao contrário. Muito bom. Veja, a gente já cortou lateral, já cortou em cima. Ele acaba criando naturalmente esse bordo aqui. Que no final das contas será um raio ainda. Ó, aqui muito bem representado. Ó, temos material de bico aqui para cortar ainda. Uma coisa que vai nos ajudar no entendimento é fazer aquele corte superior, que ele é muito fácil de fazer. Então, plano superior. Ó. Como aqui é um plano, a gente pode desenhar sobre ele.
Podemos fazer uma linha de centro aqui no ponto exato. Fixar. Eu vejo um arco grande e um segundo arco pequeno. Então vamos fazer esse arco pequeno aqui. Lembrando que estou fazendo tangente ao outro lado, assim nosso espelhamento vai sair muito bom. Aqui parece adequado. Fixar. Olha, ele começa a sair já. Então ele vai até ali e dali a gente vai iniciar o segundo arco. Até aqui, ó. Então esse ponto é fixo. A gente tem esse fixar. E esse aqui que eu acabei pegando com esse dente fica um pouco maior. Olha que quase, vamos cortar ele todo aqui já. Que depois a gente vai criar material do centro. Acho que pode ser muito interessante isso nesse momento. Então vamos fazer essa operação já. Aqui, ó. Ok, aqui pegou bem. Fixá-la. Assim eu mantenho o centro dela. A gente alonga, ó. Pegou muito bem. Muito mais. Agora... vamos tentar criar um arco único de ligamento. Então aqui, ó. Um pouco mais para trás. Ok. Quero fazer um ponto aqui no meio dela. Então lá a gente faz tangente. Aqui também. E aquele ponto lá, ela já se define dessa forma. Se eu deleto o ponto, não faria diferença. Muito bom. Então agora a gente vai fazer um contorno fechado. Ok. Vamos ver os nossos sólidos. O aerofólio vai... nem é tocado o aerofólio praticamente. Ok, temos um contorno fechado. Vamos fazer um corte extruso. Agora não é importante a profundidade, eu quero só demarcar. Veja que aqui a gente consegue ver qual é o território de atuação que a gente precisa fazer atenção. Então é justamente somente isso. Então 10 milímetros aqui não ultrapassou tudo. Quem sabe 15. 15 sim. É claro que ele vai ultrapassar ali por dentro, mas estamos modelando. A qualquer momento a gente adiciona material, tira. Não tem nenhum problema. Bem, vamos dar um OK. E voilá. Se a gente esconder tudo, ó, veja que começa, vamos colocar o aerofólio também. Veja que começa a ter já uma identidade, lentamente. Então, olhando daqui, ó, a gente teve aquela levantadinha que a gente desejava. Ó, se a gente olha por dentro, ó. E daqui para dentro, a gente pode fazer justamente abaixando com loft. Já é um resultado muito interessante e começa a nascer o nosso projeto. Então a gente encerra por aqui
Gostou do vídeo? Caso você deseje aprender também a modelar no SolidWorks, clique no link da descrição e veja os cursos oferecidos. E eu te vejo no próximo vídeo.